Olá pessoal, tudo bem? Eu vou apresentar aqui para vocês outro conceito que vocês podem aplicar na resolução de problemas, né? Utilizando ainda vetores. Tá? O objetivo é ampliar, mostrar para vocês, né, uma outra possível utilização de vetores para resolução de problemas. Tá? Então, até o momento, a gente teve vendo problemas onde a gente solucionou esses problemas utilizando vetores através da manipulação de seus elementos barra índices, né? Existem alguns conceitos de estruturas de dados ainda que podem ser manipulados através da utilização de vetores, tá? Essas estruturas podem ser compreendidas como listas lineares especiais, que possuem certas políticas de inserção ou remoção específicas. Uma dessas estruturas que eu vou mostrar para vocês, vou apresentar aqui para vocês, é a fila. Em uma fila, a inserção de um elemento é realizada em um extremo e a remoção de um elemento ocorre num outro extremo da estrutura. Eu vou deixar sublinhado isso aqui porque é importante, tá? A inserção é realizada em um extremo e a remoção em outro extremo, tá? O funcionamento dessa estrutura pode ser associado a qualquer fila que vivenciamos no cotidiano, como por exemplo, fila de pessoas em um banco. Assim, de acordo com esse exemplo, de forma geral, né, para compor e processar essa fila, as pessoas entram no final e saem no começo. Tá? A fila tem essa característica aqui, ó, né? Primeiro a entrar, primeiro a sair. Se você procurar na internet, nos livros ou coisa do tipo, você vai ver que a fila tem essa característica aqui. Ela é conhecida como essa sigla, FIFO, né? O que significa essa sigla? First in, first out. Tá? O que significa isso? Primeiro a entrar, primeiro a sair. Então imagina uma fila num banco, né? A primeira pessoa que chegar para compor essa fila, ela obviamente, né, desconsiderando a fila preferencial, né, mas a primeira pessoa que chegar no banco para compor essa fila de atendimento, ela vai ser a primeira a sair dessa fila, ela vai ser a primeira a ser atendida, né? Ou imagina uma fila de atendimento no drive-thru, por exemplo, né? McDonald's, Burger King, o que for, uma fila de atendimento, né? Uma fila de carros, uma fila de objetos, né? A fila, ela segue essa sequência, primeiro a chegar na fila, primeiro a sair dessa fila, tá? Então, aqui tem um exemplo, né, de uma imagem. Vamos supor que, né, a representação dessa fila seja através de vetor, e nesse caso eu defini que essa fila se chama F, né? Na hora que eu declarar essa estrutura no meu algoritmo, eu vou colocar de forma similar a vetor, né? O nome, primeiro o tipo, né? Depois o nome da estrutura e qual que é o tamanho, né? Quantos compartimentos essa minha estrutura vai ter. No caso, aqui corresponde a 5 elementos, então a minha fila vai ter tamanho 5, né? Indo adiante aqui no conceito número 1, vou ainda utilizar essa imagem de cima, né? Uma fila possui um indicador de início e fim. Esse indicador são variáveis, né? Então eu vou ter duas variáveis para controlar qual que é o início e qual que é o fim da minha fila, tá? Então vou representar com azul essa seta, né? Uma seta em azul que corresponde qual que é o início da fila, tá? E coincidentemente, né, eu vou representar com uma seta vermelha qual é o fim da fila, tá? Então, inicialmente, quando a minha fila não tem ninguém ainda, o índice de início e o índice de fim da fila são iguais, né? O índice de início corresponde ao primeiro elemento
da fila. E o índice de fim corresponde ao índice do último elemento da fila, tá? Quando queremos inserir um elemento na fila, este elemento vai ser inserido no final da fila. Em contrapartida, quando queremos remover um elemento da fila, ou seja, processar esse elemento da fila, atender um elemento da fila, essa operação vai ser realizada sempre no início da estrutura. Então, quando eu quero inserir um elemento, ele vai ser inserido no final da fila, tá? Quando eu quero remover, vai ser através do início da fila. Então eu vou acessar pelo índice do início da fila. Enquanto que quando eu quiser inserir, eu vou acessar pelo índice do final da fila, tá? Quando eu insiro um elemento na fila, o que significa? Eu vou colocar aonde o índice do final da fila está apontando, está indicando. Então, nesse caso, se eu tiver uma nova pessoa para ser inserida na fila, aonde que essa nova pessoa vai ser inserida? Ela vem para cá, tá? Beleza? Aí depois, o que eu preciso fazer? Né? Vamos assumir que a fila não está cheia ainda, né? O que significa? Se meu índice da fila estava apontando, do final da fila estava apontando para cá, e eu coloquei uma pessoa, o índice do final da fila precisa ser atualizado, porque o final da fila não está mais na posição 0, né? Ele vai caminhar para frente. Então, o índice do final da fila vem para cá. E o do início continua no 0. Do início sempre fica no 0. Tá? Aí, dada uma nova pessoa chegou na fila. Para onde que essa nova pessoa vai? Ela vai para o índice do final da fila, né? Se a minha fila não estiver cheia. Quando eu inserir esse elemento, eu preciso atualizar o índice do final da fila, né? Então vem para cá. E assim sucessivamente. Dado uma nova pessoa, dado um novo elemento, se a minha fila não estiver cheia, eu adiciono esse elemento no índice indicado pelo final da fila, tá? Como que eu processo as pessoas? Como que eu atendo, vou removendo as pessoas? Na ordem, de acordo com a ordem de chegada, ou seja, a ideia é que eu faça o processamento dessa ordem, tá? Isso a gente vai ver com calma. Beleza? Dizemos que uma fila, item 2, né? Dizemos que uma fila está cheia quando o indicador do fim da fila é igual ao tamanho do fim da fila, tá? Vamos primeiro nesse caso aqui, tá? Vou colocar o mesmo nome aqui nas estruturas, ambas têm tamanho 5, né? Vamos pegar essa primeira parte. Uma fila está cheia quando o indicador do fim da fila é igual ao tamanho do fim da fila. O tamanho da fila, perdão. Então, vou desenhar as mesmas setas aqui, né? Indicando o início da fila. E nesse caso, aonde que vai estar a seta do final da fila? É como se ela estivesse bem aqui, né? Ó. Porque assim, se eu pegar esse exemplo aqui de cima, né? A cada novo elemento, o que eu estava fazendo mesmo? Eu estava colocando, né? Vou pegar mais um aqui. Opa. Vou pegar uma outra cor. Essa aqui. Dado um novo elemento, dado uma nova pessoa, né, que chegou para ser atendida, aonde que essa pessoa vai? Ela vai para onde está indicado pelo final da fila, né, o índice do final da fila, que é aqui, o vermelho. Né? Depois que eu adiciono essa pessoa na fila, o que eu faço com o meu índice do final da fila? Eu atualizo ele e vou para o próximo índice. Né? Vem para cá. Vai chegar um momento que o índice do final da fila, ele vai, vamos dizer assim, extrapolar a quantidade de compartimentos, vai extrapolar os índices do meu vetor, né? Então vai chegar um momento que o meu índice do final da fila vai ficar apontando, né? Vai ficar indicando que eu tenho que o índice do próximo elemento do final da fila é o índice 5, mas
Eu não posso autorizar uma inserção no índice 5 nesse caso, porque a minha fila, o meu vetor tem tamanho 5. Se ele tem tamanho 5, eu tenho compartimentos que vão ser referenciados, vão ser acessados por índices de 0 até 4. Tá? Então, nesse caso aqui, dizendo que uma fila está cheia quando o indicador do fim da fila é igual ao tamanho da fila. Então, vai chegar um momento, quando eu inserir todo mundo na fila, né, preencher toda a minha fila de acordo com a capacidade dela, vai chegar um momento que o meu indicador de fim da fila vai estar com o valor 5, nesse caso aqui, sendo que o tamanho do meu vetor, o tamanho da minha estrutura tem tamanho 5. Então, como que eu sei que a fila está cheia? Quando o indicador do fim da fila for igual ao tamanho da fila. Tá? Então, se nesse caso o tamanho da minha fila é 5, então significa que a minha fila está cheia, porque o indicador do fim da fila é exatamente igual ao tamanho da fila, certo? Em contrapartida, a gente diz que a fila não está cheia quando, vou desenhar aqui os indicadores, né? Início. Dizemos que uma fila não está cheia quando o indicador do fim da fila é diferente, né? Mas eu vou melhorar isso. Não é diferente, né? É menor que o valor que corresponde ao tamanho da fila. Então, nesse caso, o tamanho da minha fila é esse tamanho vale 5, né? Então, quando o indicador do índice, quando o índice do final da fila, que corresponde ao próximo da fila, né, o fim da fila, for menor que o tamanho da fila, então significa que a minha fila ainda não está cheia, ela cabe elementos. Eu posso enfileirar elementos, enfileirar objetos, enfileirar pessoas, enfileirar informações de pessoas, ok?